paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 23 de abril de 2024, terça-feira, quero compartilhar uma palavra para a sua vida. Antes disso, compartilhe meus vídeos com quem você acha que precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, 5, que diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele veio para servir. Quantas maravilhas, quantos milagres, quanta ajuda ele deu para todas as pessoas que ele encontrou durante o seu ministério. Jesus, ele foi servo de Deus aqui na terra e ele nos ensina para agirmos como ele, pois é muito fácil corrermos atrás dos nossos próprios interesses ou daquelas pessoas que têm ligação direta conosco, como marido, filhos, família ou pessoas que amamos. Os outros que Jesus diz nessa palavra não são as pessoas que amamos, aquelas pessoas que servimos de forma automática e natural, mas são as pessoas que estão ao nosso redor, que na maioria das vezes não vamos ganhar nada em troca, que não teremos nenhum benefício se caso ajudarmos essas pessoas. Precisamos compartilhar o melhor que nós temos com os outros, com aqueles que necessitam. Se os necessitados estão necessitando de uma palavra, de uma direção de Deus, compartilhe a direção de Deus para a vida dos outros, com a vida dos outros. Se os outros precisam de ajuda material e para você não vai causar nenhum dano de compartilhar o material, ajude-o, seja financeiramente, seja com alimentos. Nós sabemos que não temos como ajudar todos aqueles que necessitam, mas Deus tocará no teu coração aqueles que Ele quer que você ajuda. Temos que estar abertos ao Senhor, estarmos sensíveis à voz de Deus, para podermos fazer de forma correta e adequada o ID de Jesus aqui na terra. Deus, ele quer nos usar para ajudar as outras pessoas, assim como ele nos ajudou. Não tem como você ser cristão e não pensar no outro, não pensar nos necessitados, nos órfãos, nas viúvas, nas instituições, sejam cristãs ou não governamentais, que precisa da nossa ajuda. Nós precisamos estar atentos e sensíveis, pois isso é ser usado por Deus. Ser usado por Deus é levar a sua palavra, é levar o seu evangelho, é levar ajuda àqueles que Deus coloca no nosso caminho. Muitas vezes está na cara que Deus quer que ajudemos algumas pessoas e nós fechamos o coração, muitas vezes por avareza, por mesquinharia, por picuinha. Precisamos ajudar não só amigos, não só aqueles que nunca nos fez mal, mas também aqueles que talvez sejam nossos inimigos. Nos considere inimigos ou nós o consideramos inimigos. Ser cristão é viver a palavra, é colocar em prática o evangelho de Jesus. A meditação de hoje diz: servir ao próximo o faz mais parecido com Jesus. Não tem como você dizer que você é imitador de Cristo, que você é evangélico, coloca o evangelho em prática, se intitula cristão, que não tenta agir como Jesus agiu aqui na terra. Precisamos ser sal no mundo, precisamos dar sabor, precisamos ser luz, precisamos iluminar aonde chegamos. E para isso precisamos buscar sermos o mais parecido com Jesus. E servir é o primeiro propósito que Jesus
coloca na vida de cada um que o segue. Amém? Esse é o segredo da felicidade. É nós sermos servos de Deus. É nós sabermos servir. É nós podermos fazer o ID e cumprir o propósito que Jesus coloca na vida de cada um. A leitura bíblica de hoje está no Salmo 50. O Salmo 50 é um salmo escrito por Asaf. Asaf, ele era um sacerdote da tribo de Levi, ele era um levita. Os levitas, na época de Davi, eles eram responsáveis por tocar instrumentos, por cantar. E Asaf, ele esteve presente durante a caminhada, a procissão que Davi fez para trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Asaf foi um dos ministros de louvores. Ele foi um sacerdote que era contemporâneo ao rei Davi. O Salmo 50 diz assim: Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas o ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus que anda nos meus caminhos. Que maravilhosa meditação de Asaf sobre quem é Deus e como Deus age, seja com o ímpio ou seja com o cristão, com o seu escolhido. Deus, ele diz da sua soberania, do seu poder, da criação, reafirma que ele é dono de tudo e de fato é, e ele questiona o cristão: será que eu preciso dos seus holocaustos? Aqui ele diz sobre a época judaica antes da graça de Cristo, onde eles faziam holocaustos, sacrificavam touros, bodes, animais para oferecer a Deus. E ele diz: eu sou dono de tudo, eu não preciso do seu sacrifício. Nos ensinando que o sacrifício que fazemos a Deus, seja os judaicos daquela época,
através dos holocaustos, e seja nós cristãos, através do nosso serviço, através da nossa oferta, do nosso dízimo, Deus ele diz para nós: eu não preciso de holocausto, eu não preciso de oferta, eu não preciso de dízimo. E é o que a palavra nos diz. O dízimo, a oferta, ela diz mais sobre nós do que sobre Deus, pois Deus ele não precisa de nada. Mas quando nos oferecemos em oferta, oferecemos o nosso dízimo, servimos a Jesus, cumprimos com o nosso propósito, fala sobre nós, sobre nossa gratidão a Deus, sobre o nosso desapego das coisas terrenas e materiais. Nós precisamos sempre compreender qual é o valor do serviço a Deus, o valor da oferta e o valor do dízimo. Diz sobre o nosso coração, diz sobre a nossa atitude. Nós começamos a honrar de boca, de coração e de atitude, que é a verdadeira adoração que Deus espera de nós. E diz também esse salmo sobre como Deus reage ao ímpio. Deus ele vê o que os ímpios fazem. Deus ele reconhece a maldade do ímpio, seja na atitude, seja no coração e seja nas palavras. E Deus ele diz: eu não tenho parte com você, mesmo que você fale da minha lei, fale da minha palavra. Irmãos, precisamos nos meditar na palavra do Senhor, ler os salmos, ler a palavra, pois isso faz nós conhecermos melhor quem é o nosso Deus. De fato, Asaf conhecia Deus, e a nossa meta, o nosso objetivo é conhecer Deus mais de perto, conhecer o caráter de Deus e tentarmos ao máximo agradá-lo e imitá-lo em nossas atitudes. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.